Boa noite, meu nome é Paulo Eduardo Campanella Eugênio e eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da Lei 8.009 de 90, a Lei de Bem de Família. Trata-se de uma lei em vigor há mais de 25 anos no nosso ordenamento jurídico, uma lei muito importante, alvo de diversas manifestações doutrinárias e jurisprudenciais, e além disso, essa lei sofreu recentemente algumas alterações, de modo que se torna importante para a gente revisitá-la. O propósito maior da Lei de Bem de Família, ou melhor, do Instituto de Bem de Família, é a proteção da dignidade do devedor, é a preservação a ele de um patrimônio mínimo que lhe permita uma vida digna. Esse patrimônio mínimo não poderá ser atingido por penhora para a satisfação de crédito dos seus credores. Todavia, quando a gente fala de bem de família, é importante ter em mente que nós temos duas espécies de bem de família. Primeiro, temos um bem de família do Código Civil e o outro um bem de família da Lei 8.009 de 90. Qual que é a diferença desses dois, vamos dizer, bens de família? No bem de família do Código Civil, o Código Civil trata do bem de família voluntário ou bem de família convencional. É um bem de família onde os cônjuges ou entidade familiar, eles reservam uma parcela do seu patrimônio que não responderá por qualquer tipo de dívida. Já o bem de família da Lei 8.009 de 90, ele é um tanto diverso. Convém dar uma lida no artigo 1º que diz o seguinte: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer dívida, tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais, ou filhos que sejam proprietários e neles residam, salvo as hipóteses previstas em lei. Diversamente do que ocorre no Código Civil, a instituição do bem de família pela Lei 8.009 de 90 ela é automática, ela independe da manifestação ou declaração da vontade de quem quer que seja. Disse, portanto, que o bem de família da Lei 8.009 de 90 é um bem de família legal. Além disso, o bem de família da Lei 8.009 de 90 ele recai apenas sobre o imóvel residencial do casal e sobre os bens que guarnecem a residência. Se formos seguir a literalidade do artigo 1º da Lei 8.009 de 90, vamos chegar à conclusão de que só estariam livres de penhora os imóveis que, fossem ocupados como residência e 2, por uma família ou uma entidade familiar. A jurisprudência, contudo, pautando-se uma interpretação finalista, acabou por mitigar tanto o conceito de entidade familiar como o conceito de residência. Em primeiro lugar, passou a considerar que seria digno de proteção imóvel não só de uma família ou de uma entidade familiar, mas também de pessoas que nele morassem sozinhas, como, por exemplo, o solteiro, o viúvo, o separado judicialmente. Esse entendimento acabou sendo consolidado na súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, aspas, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Além disso, operou-se uma expansão no conceito de residência. A jurisprudência passou a admitir e proteger a situação da família que loca o seu único imóvel a terceiros, portanto, não reside nesse imóvel e utiliza o produto da locação para alugar um imóvel, geralmente de menor valor, e utiliza a sobra como incremento de sua renda. Um exemplo desse entendimento pode ser encontrado no julgamento do recurso especial 1315.979, de relatoria do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. A lei diz que a impenhorabilidade não recai apenas sobre o imóvel, mas também sobre os bens que guarnecem a residência. Assim, por exemplo, a geladeira, o fogão,
as roupas, a cama e outros bens do devedor não vão poder ser penhorados. Seria permitir a penhora, impedir a penhora do imóvel e permitir a penhora dos bens que guarnecem a residência seria mais ou menos como servir uma refeição sem fornecer os talheres ou os pratos para saborear. A lei, todavia, afasta do âmbito de proteção os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. O sujeito tem um quadro muito valioso na casa dele, e esse quadro vai poder ser penhorado, ou também aquela fachada de neon dentro da casa dele, aquela fonte luminosa que ele tem, aquela fonte luminosa pode muito bem ser penhorada porque é um adorno suntuoso. Tá? Qualquer tipo de imóvel merece essa proteção? Qualquer tipo de imóvel residencial é impenhorável? Não, a lei estabelece algumas exceções. Vamos tratar aqui de algumas poucas, apenas 3 delas, tá? Talvez 4. A primeira exceção que eu gostaria de tratar aqui com vocês é a do inciso 4º, que diz respeito às dívidas de imposto territorial, taxas de contribuições devidas em função do imóvel. O sujeito que não paga IPTU ou ITR pode ter o seu imóvel penhorado. Por contribuições devidas em função do imóvel, a lei tem entendido que se enquadra também aqui as contribuições condominiais. Não pagou condomínio, também pode ter o imóvel penhorado. Outra exceção importantíssima está no inciso 7º, que é o caso de fiança concedida em contrato de locação. Tá? O fiador em contrato de locação pode ter o seu único imóvel residencial penhorado. Muito embora o locatário não possa, o fiador pode. Essa exceção não estava na redação original da Lei 8.990 e foi incluída posteriormente pela Lei 8.245 de 91, que é a nossa atual Lei de Locações. Além disso, 2 exceções aqui merecem atenção especial. Quem tiver um código mais antigo e abrir a lei de 8.990 vai ver que logo no inciso 1º diz que não está protegido pela lei de bem de família o imóvel residencial para satisfação de créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias. Essa exceção foi recentemente revogada, ou seja, esses créditos não merecem mais proteção especial. Foi revogado pela Lei Complementar 150 de 2015. Curiosamente, é a lei que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. Ao mesmo tempo que ampliou os seus direitos, lhe tirou essa garantia de possibilidade de satisfação dos seus créditos mediante a penhora do único imóvel residencial. E outra exceção que teve uma alteração recente se encontra no inciso 3º do artigo 3º da Lei 8.990 e diz respeito ao credor de pensão alimentícia. A Lei 13.144 de 2015, também muito recente, acrescentou que ficam resguardados direitos sobre o bem do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal. Trata-se basicamente de enfrentar aquelas situações onde o sujeito ou o homem ou a mulher estão sendo demandados por um filho do primeiro casamento e tem um imóvel com o cônjuge de uma segunda união. Neste caso, preserva-se a ameação do cônjuge da segunda união, muito embora se permita a penhora da metade para a satisfação dos créditos alimentícios do filho da primeira união. Por fim, eu só gostaria de falar aqui com vocês de que essa proteção conferida pela Lei 8.990 ela é irrenunciável, é um direito irrenunciável. Essa questão ela foi levada à jurisprudência, foi levada aos tribunais num caso em que o sujeito ofereceu o seu único imóvel residencial à penhora e posteriormente veio a invocar a impenhorabilidade desse bem.
O debate acabou indo parar no Superior Tribunal de Justiça. O sujeito alegava que ele fez aquilo por engano e que ele desconhecia a questão, e o credor, por sua vez, alegava que uma vez que ele ofereceu o próprio bem à penhora, ele não poderia chegar naquele momento posteriormente e dizer que invocar a proteção. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, todavia, que se tratava de um direito irrenunciável. Mesmo a despeito dele ter oferecido o próprio imóvel à penhora, nada impedia que ele posteriormente viesse e invocasse a proteção da Lei 8.009 de 90. Com isso eu encerro e agradeço muito a atenção de vocês.